Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Um Monte de Histórias. E hoje eu vou contar a história da Páscoa. Olha aqui esse cestinho, tá vendo? É a história das duas Páscoas. Você sabe o que é o significado da palavra Páscoa? Páscoa significa passagem. Tem um acróstico que eu acho muito legal, que eu já ouvi, que fala sobre isso. P de passagem, A de amor, S de Senhor e Salvador, C de Cristo, o caminho para o céu, O de orientador, A de alegria, amizade e amor. Páscoa. Legal, né? Vamos lá para a historinha? Pronto! A história que eu vou contar é a história das duas Páscoas. O que será que tem dentro desse cesto? Será que você pode me dizer? Vamos ver? Olha aqui! Ovinhos! E que animal é esse que você está vendo? Ah, sei que você acertou! É o coelho. Este animal é o símbolo da Páscoa comercial. Nesse período de Páscoa, na televisão, nos anúncios, nas propagandas, nós vemos sempre esse coelhinho, as pessoas vestidas de coelho, se presenteando com chocolate. E elas consideram o coelho como um animal símbolo da Páscoa. Só que essa Páscoa é a Páscoa comercial. A Páscoa bíblica, que a Bíblia, a palavra de Deus nos traz, o animal que é símbolo é o cordeiro. Vocês sabem por quê? Porque a Bíblia fala que a primeira Páscoa foi comemorada lá no Egito. Vocês sabiam disso? Pois é, está registrado na Bíblia, em Êxodo capítulo 12. Lá no Egito, o povo de Israel sofria a escravidão, era maltratado e eles clamaram a Deus pedindo por um Salvador, aquele que iria tirá-los da escravidão. E Deus usou um homem chamado Moisés, porque Moisés era um símbolo, apontava para Cristo, que é o nosso libertador. Pois é, o faraó não queria deixar o povo de Israel sair do Egito, queria lá perder os seus escravos e continuava maltratando o povo de Deus. E Deus anunciou através de Moisés que iria mandar 10 pragas para o Egito e que na última praga o faraó iria deixar o povo dele ir embora. A primeira praga, o rio Nilo se tornou em sangue. Na segunda, as rãs invadiram as casas dos egípcios. Todo o Egito estava ali sofrendo essa praga. Você já imaginou um monte de sapo entrando, de rã entrando dentro da sua casa? Terrível, né? A terceira, piolhos, muitos piolhos, como uma praga na cabeça, nos corpos, nas camas das pessoas, dos egípcios. E Deus, ele preservou o seu povo de Israel. Isso acontecia só entre os egípcios e não entre o povo de Deus. A quarta foram moscas. Ai, se uma já é chato, você imagina milhares e milhares de moscas. A quinta praga foram a morte dos animais. Eles adoeceram e morriam. A sexta eram úlceras, feridas nos corpos dos egípcios e também dos animais. Muitos morreram devido a esta praga. A sétima foi a chuva de pedras. O que tinha escapado morreu. Casas foram destruídas por essa chuva de pedra. A oitava foram os gafanhotos. A comida que restou no campo, o trigo, os cereais que eram plantados, foram destruídos por essa praga de gafanhotos. A nona praga foi escuridão, trevas. Era uma escuridão total. Durante 3 dias, escuridão total.
que as pessoas acendiam tochas, acendiam as suas velas e imediatamente se apagavam. Só havia luz entre o povo de Israel. E a 10ª e última praga foi a morte dos primogênitos, ou seja, cada filho mais velho das famílias morreram. E aí, nesse momento, antes de acontecer a 10ª praga, Deus ensinou algo para o seu povo e pediu que eles fizessem isso, para que eles sacrificassem um cordeiro perfeito de 1 aninho. E esse cordeiro, o sangue dele deveria ser passado nos batentes das portas, para que quando o anjo da morte viesse para tirar a vida, para ceifar a vida dos primogênitos, tanto de animais como das pessoas, quando ele visse o sangue, ele não poderia entrar na casa daquela família, daquelas pessoas, porque o sangue iria livrar da morte. Vamos ver o que é que tem ainda dentro desse cestinho. O que será isso aqui, gente? Isso mesmo, é um ovo de chocolate. Esse aqui é considerado o alimento símbolo da Páscoa comercial. Tem muitas pessoas que presenteiam com ovos de chocolate e as pessoas levam no divertimento e assim. Mas na Páscoa bíblica é diferente. O alimento símbolo é o pão e o vinho. O pão representa o corpo de Cristo que foi moído ali na cruz pelos nossos pecados. E o vinho representa o sangue de Jesus que foi derramado ali na cruz. Sabe, Deus mandou que o povo de Israel comesse pão, mas pão sem fermento, porque o fermento simbolizava o pecado. Não é que é pecado você comer pão com fermento, entenda isso, tá? Mas na Bíblia há muitos símbolos que apontam para Jesus, que apontam para a salvação do nosso Deus através de Jesus Cristo. E aí, o fermento, ele não enche o pão, então Deus estava mostrando para o povo que o fermento, um pouquinho de fermento, ou seja, o pecado, nem que fosse bem pequeno, pode, ele diz assim na palavra, pode levedar toda a massa, ou seja, pode inchar toda a massa. Um pouquinho de pecado pode colocar tudo a perder. Então, gente, o alimento símbolo da Páscoa bíblica é o pão e o vinho, apontando para Jesus Cristo. O que é que tem aqui? O que é que tem? Vamos lá. Olha, o que é que vocês estão vendo aqui? Isso mesmo, um menino dormindo. Nossa, gente. Essa aqui é a atividade que representa a Páscoa comercial. Sabe por quê? Porque as pessoas nesse período aproveitam para descansar. E não tem problema nenhum em descansar. Só que há pessoas que querem tirar esse tempo da Páscoa só para fazer isso. Outros dizem assim, eu vou passar o dia dormindo, não quero fazer nada, quero só descansar e pronto, né? Gente, sabia que a atividade que Jesus fez naquele dia, realizou naquele dia, não foi descansar. Ele orou, passou a noite orando ali no jardim do Getsemane. Diz a palavra de Deus, a Bíblia, que ele suava, ele clamava em oração ali a Deus, intercedendo por nós, pela missão que ele tinha que cumprir nesse mundo, realizando a vontade de Deus, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Deus através de Jesus Cristo. Diz a palavra que a angústia dele era tão grande que ele suou gotas de sangue. Ele não teve descanso naquela noite tão penosa para o nosso Salvador. Ele clamou pela sua vida e pela minha vida também. Vamos ver o que é que tem mais aqui. Vamos lá. Felicitações. Feliz Páscoa. Olha o que é que tem escrito aqui, ó. Feliz Páscoa. Esse é o sentimento que muitas pessoas têm nesse momento de Páscoa. Muitos mandam mensagem, dão cartões, se presenteiam com chocolates, mas muitos
não entendem, na verdade, na prática, na sua vida, o que é que significa Feliz Páscoa. Olhe, para Jesus, aquela noite não foi feliz. Foi uma noite de angústia. Foi uma noite de tristeza e de pesar. Não porque Jesus foi obrigado a ir para aquela cruz. Ele foi voluntariamente, porque ele sabia qual era o propósito, a missão dele aqui neste mundo. E Jesus, ele foi naquela noite torturado, foi preso, como ele mesmo já tinha avisado. Lembra do alimento da Páscoa? O pão e o vinho foi a última ceia que ele comeu com os seus discípulos ali em Jerusalém. E lá ele já tinha avisado aos seus discípulos que ele iria morrer na cruz, que ele seria entregue para que pudesse cumprir o propósito e a missão de Deus de salvar o perdido. Ele sofreu, ele foi torturado por amor a você, por amor a mim. Vamos ver o que é que tem mais aqui dentro desse cesto? Vamos lá? Tô gostando, vamos lá. Olha aí, o quinto ovinho. Nossa, vocês estão vendo o que aqui? É uma menina, né? E ela tá com um presente, ela tá tão alegre, né? Gente, nesse momento de Páscoa, tem muitas pessoas que esperam nesse período ganhar presentes, não é verdade? Olha, o presente da Páscoa para muitos é o quê? Ovo de chocolate. Tem pessoas que quando não recebem, dizem assim, minha Páscoa não prestou não. Não gostei. Sabe por quê? Porque eu não ganhei meu ovo de chocolate e querem ganhar um ovo bem grande, recheado, desses mais caros. Para muitos, o presente da Páscoa é ovo de chocolate. Mas olha, o verdadeiro presente da Páscoa está aqui. Jesus Cristo. Ele é o nosso presente. Ele deu a sua vida voluntariamente para cumprir a missão que Deus, o propósito que Deus deu a ele neste mundo, que era morrer na cruz. Lá no Egito, quando eu falei que eles precisavam sacrificar o cordeirinho, para que através daquele sacrifício eles comiam todos juntos aquela carne ali, como uma simbologia apontando para Jesus Cristo. Porque João Batista, quando olhou para Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é este Cordeiro, o perfeito Filho de Deus, que não teve pecado. Foi por isso que ele pôde se doar como sacrifício na cruz para perdoar os meus e os seus pecados. Você sabe o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós fazemos, que nós pensamos, que nós dizemos que desagrada a Deus. A Bíblia ensina aquilo que agrada a Deus. É por isso que é tão importante nós buscarmos mais a Deus e aprendermos mais da sua palavra para que a gente possa conhecê-lo. Viu, crianças? E aí, Jesus, ele deu esse presente. Ele morreu na cruz para que cada um, como diz nas Escrituras em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, ou seja, seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, não se perca, mas ganhe a vida eterna. E é isso que Deus quer, que nós creamos em Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor. Lembra do acróstico? Cristo, o caminho para o céu. O próprio Jesus falou na sua palavra, quando estava falando com os discípulos, assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Agora vamos para o último ovinho. O que será que tem aqui? Olha, gente, o que é que vocês estão vendo aqui? É um menino, né? E esse menino parece que não tá muito feliz, não. Tá triste, não tá? Pois é. Para muitos, quando chega no domingo de Páscoa, já no final desse feriadão,
está assim como esse menino. Está triste, sentindo um vazio. Muitos já comeram tanto chocolate que já estão enjoados. E aí sentem um vazio dentro de si. Já estão até mais gordinhos, né? Porque comer chocolate demais, hein? Pois é, gente. Então, o vazio da Páscoa para muitos. Mas eu quero mostrar o vazio verdadeiro. Que vazio é esse que eu quero falar? Esse aqui é o túmulo onde Jesus foi colocado depois que ele morreu ali na cruz. Este túmulo é muito visitado ainda hoje em Jerusalém. E esse túmulo, gente, você não vai encontrar lá quem vai lá para procurar o corpo de Jesus. Sabe por quê? Porque as escrituras já falam, a Bíblia fala que no terceiro dia ele ressuscitou. As mulheres, no terceiro dia, no domingo de Páscoa, foram lá procurar Jesus. E sabe o que foi que elas encontraram? Somente um anjo que estava lá sentado e que disse para elas: mulheres, o que vocês procuram? Aquele que aqui estava não está mais. Ele ressuscitou, como ele tinha dito para vocês. Olha, eu quero falar para vocês que o verdadeiro sentido da Páscoa é esse, é Jesus Cristo. E nós falamos que Páscoa significa passagem, ou seja, o povo de Israel que vivia lá no Egito, que se misturou com tantas coisas ruins, que deixaram de adorar ao Deus verdadeiro para colocarem ídolos sobre o coração deles. Eles entenderam o significado da palavra Páscoa, que é uma passagem a sair do pecado para o propósito de Deus, Canaã, a terra prometida. E a nossa terra, o nosso lugar prometido não é aqui neste mundo. Deus já nos preparou um lugar. Esse lugar aqui é só um lugar de passagem. Como a Bíblia mesmo diz, nós somos peregrinos nesse mundo. Eu espero que essa história verdadeira que a Bíblia conta sobre a Páscoa toque o seu coração e que verdadeiramente você entenda na sua vida o significado da Páscoa, a Páscoa bíblica. Que Deus abençoe a cada um de vocês e feliz Páscoa! Tchau, pessoal. Beijo!